Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like. How many knows this song? I will praise Him, I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His sin. Let's sing it now. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away His. May the Lord bless you, Christian friend. Que o Senhor o abençoe, amigo cristão. Now, I want to pray for the sick. Agora eu quero orar pelos enfermos. I want to ask you now, just beforehand, Quero perguntar-lhes agora, já de antemão, is there one person present in the building that hasn't been saved, has never yet even as much as been converted, asking Christ to forgive their sins? há alguma pessoa presente no edifício que não foi salva, ainda não foi, nem mesmo foi convertida, pedindo a Cristo para perdoar seus pecados? I'm asking you openly, just rugged way. Estou perguntando-lhes abertamente de um modo rude. And I believe that you'll be man or woman enough or boy or girl to do it. E eu creio que você será homem ou mulher suficiente, ou rapaz ou moça para fazê-lo. If you've never accepted Jesus as your personal Savior and want to do it now, will you stand to your feet as a believer and say, I now from this hour will be a believer in Jesus Christ? Se você nunca aceitou Jesus como seu salvador pessoal e deseja fazê-lo agora, você gostaria de ficar de pé como crente e dizer: eu agora, a partir desta hora, serei um crente em Jesus Cristo. God bless you, sir.
Deus o abençoe, Senhor. God bless you, lady. God bless you, lady. God bless you, lady. Deus a abençoe, Senhora. Deus a abençoe, Senhora. Deus a abençoe, Senhora. You're confessing your faith in Jesus Christ as you do this. Você está confessando sua fé em Jesus Cristo quando faz isto. About 5 souls would died 5 minutes ago, would have went in black eternity. Cerca de 5 almas, se tivessem morrido há 5 minutos atrás, teriam entrado na eternidade negra. If they die now, they're covered by the blood. Se morrerem agora, estão cobertas pelo sangue. One more, where is it? Mais um, onde está? Right in the back. God bless you, yes, my brother. Bem lá atrás. Deus o abençoe. Sim, meu irmão. God bless you, brother. That's Deus o abençoe, irmão. Isso. God bless you. God bless you, sister. Deus o abençoe. Deus a abençoe, irmã. That's right. This old rugged. Isso mesmo, apenas a velha, rude. God bless you, brother. Accepting Jesus. Deus o abençoe, irmão, aceitando a Jesus. God bless you, brother. God bless you. Deus o abençoe, irmão. Deus o abençoe. Up in the balcony, somewhere, God bless you, sister. Lá em cima, na galeria, em algum lugar. Deus a abençoe, irmã. That's wonderful. Oh, my. Isso é maravilhoso. Oh, que coisa. I wish we had some room here for an old-fashioned mourner's bench and an altar call. Queria que tivéssemos espaço aqui para um banco de prantear, como antigamente, um apelo para virem ao altar. It's what we need right now. É disso que precisamos agora. How many in here says, Brother Branham, I have been a sinner, but now I'm confessing, accepting in my heart Jesus Christ, God's provided sacrifice. Quantos dirão, irmão Branham, eu fui um pecador, mas agora estou confessando, aceitando no meu coração Jesus Cristo, o sacrifício provido por Deus? About 2 dozen have stood. Will you stand and say, Cerca de 2 dúzias se levantaram. Ficará você de pé e dirá, God bless you. God bless you, young man. Deus o abençoe. Deus abençoe, jovem. That's fine. God bless you. Isto é ótimo. Deus abençoe. Someone else stand and say, now I'm accepting Jesus Christ right now as my Savior. Alguém mais levantará e dirá, agora estou aceitando Jesus Cristo neste momento como meu Salvador. I'm making this confession openly before the people and before God that I now accept God's remedy for my sins, Jesus Christ. Estou fazendo esta confissão abertamente diante do povo e diante de Deus, que agora aceita o remédio de Deus para meu pecado, Jesus Cristo. Will there be one more over here anywhere? God bless you, young man. That's gallant. Deus abençoe, jovem. Isso é ser corajoso. God bless you. That's fine. Deus abençoe. Isso é ótimo. Someone else would stand and say, I now accept Jesus Christ as my personal Savior. Alguém mais quer ficar de pé e dizer, eu agora aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. I take God's provided sacrifice for my sins. Eu tomo o sacrifício provido por Deus por meu pecado. God bless you, Dad. Aged man, gray-headed, trembling, raises up to accept Jesus Christ as Savior. Deus o abençoe. Pai, homem piedoso, de cabelo grisalho, tremendo, se levanta para aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Now, God knows your heart. He's looking right at you. Agora Deus conhece seu coração. Ele está olhando direto para você. God bless you, young man. Deus o abençoe, jovem. I seen you there with the red sweater on. Raise up. Eu vi você aí de suéter vermelho levantar-se. Or someone else, raise up and say, I accept. Muito bem, alguém mais, levante-se e diga, eu aceito. God bless you and you, lady and the young boy up there. Deus o abençoe, e a senhora e o rapazinho aí em cima. God bless you, may God. Deus o abençoe, que Deus possa. Your name goes on the Lamb's Book of Life. When you stand publicly before this audience. O seu nome vai no livro da vida do Cordeiro quando você se levanta publicamente diante desta audiência. He that will confess me before man, him will I confess before my Father and the holy angels.
Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos. If you're ashamed of me here before man, I'll be ashamed of you at that day. Se vos envergonhardes de mim, aqui diante dos homens, eu me envergonharei de vós naquele dia. Have you been? A graça dele nos permite estar juntos. Nós vamos iniciar louvando a ele com o hino de número 141, Abrigo no Temporal. Número 141, o nosso hinário dos Salmos e Hinos é o número 172. Do nosso hinário é o número 141. Abrigo no Temporal. Rochedo forte é meu Senhor, refúgio na tribulação. Vamos começar com alto, né? Ficou alto. Vamos começar novamente. Rochedo forte é meu Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação, lugar de sombra no verão, descanso na tribulação, vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, consola na tribulação. Ancoradouro singular, consola na tribulação. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Aleluia. Graças a Deus. É Ele o nosso guia, é Ele o nosso ajudador. Nós vamos cantar também número 40, é o corinho de número 40. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Corinho de número 40. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui.
Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Sem Jesus tudo é tão triste. Esta minha solidão, vem encher-me de amor e alegrar meu coração. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Só em Ti somente espero, em Ti esperarei, esperando a vitória que um dia alcançarei. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Vou seguindo minha vida, sei que não posso parar. Se Jesus é minha vida, nele posso confiar. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta noite abençoada que temos, com a oportunidade de louvar ao Senhor mais uma vez. Aceita a nossa gratidão, nós pedimos, Pai. Número 245, não posso explicar. Hino de número 245. Não posso explicar, com meigo é Jesus, da harpa cristã, número 83, do nosso hinário, número 245. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada atingirá. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mais face a face no teu lar eu te
estrela resplandente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Pelo teu grande amor para conosco, pela tua graça. Não podemos explicar, mas é o Senhor que nos escolheu. É a graça do Senhor. Nós vamos, irmãos, orar nesse instante pelo livro de oração. Se você deseja fazer seu pedido conhecido a Deus, vamos orar. Amado Deus e Pai Celestial, tua graça, Senhor, é maravilhosa. Tua graça que excede todo o entendimento, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, que nos unge, Senhor, que nos envolve, ó Deus, para continuar. A atmosfera do Espírito Santo, a graça salvadora. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por este tempo maravilhoso que nós estamos tendo aqui na tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor, pois o Senhor tem nos ajudado a caminhar. O Senhor tem dado firmeza para os nossos passos. O Senhor tem dado firmeza aos nossos braços, Senhor. Somos felizes, pois sabemos que de nós mesmos não temos nada, Senhor, mas é a tua graça, é a tua misericórdia que nos mantém firmes e de pé. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, as mãos que têm sido levantadas, Senhor. Ó Pai, este livro de oração, onde muitos nomes foram escritos, Senhor Jesus, apresentamos na tua presença este livro, pedindo a tua bênção, pedindo a cura, a libertação, Senhor, respondendo cada clamor, cada necessidade, Senhor. Os nossos corações estão inclinados diante da tua presença nesta noite, Senhor, para ouvir a tua voz, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. No precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nos ajude mais uma vez, humildemente pedimos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, amados irmãos. É bom estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor Jesus e adorar a Ele. É o único digno de toda a honra e de toda a glória. Ele nos permite, nos deu saúde, nos deu condição para estarmos aqui hoje. E eu estou feliz por estar aqui no meu posto de dever. Você também está? Graças a Deus. O Espírito do Senhor nos anima. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela não está confiada no que ela vê com os olhos naturais, mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela está confiada nos olhos espirituais que o Senhor Deus deu a ela, e a noiva só vê as bênçãos de Deus fluindo. Geazi não enxergava com os olhos espirituais, ele só tinha olhos carnais. E os olhos carnais só vê as barreiras, só vê lutas, só vê as provas, só vê dificuldades. E ele estava vendo só dificuldades. Mas o profeta de Deus orou e disse: Senhor, abre os olhos desse moço, Pai. E Deus abriu os olhos e ele viu aquelas carruagens de fogo com anjos do Senhor. Aí foi uma visão boa, não foi? A visão da vitória de Deus, nosso Senhor, para cada um de nós. Nós pedimos a Ele nesta noite: Senhor, dá-nos olhos espirituais. Dá-nos olhos espirituais. E os olhos espirituais é os olhos dos apóstolos, dos profetas. Eles tiveram olhos espirituais. Então, para todos os profetas, para todos os apóstolos, melhor dizendo, para todos os apóstolos, eles tinham olhos espirituais. Pai, Filho e Espírito Santo, para eles, significava o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo não foi nomes para eles, mas foram títulos que Deus recebeu, que Jesus recebeu. Ele era Pai, Deus recebeu o título de Pai. Jesus recebeu o título de Filho porque ele era Filho, mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Ele não era nem a primeira pessoa, nem a segunda pessoa, nem era a terceira pessoa, mas Jesus Cristo era o próprio Deus, Deus em carne, Emmanuel, Deus conosco. E é bom ter olhos assim, né, espirituais, olhar para as Sagradas Escrituras da forma que ela é. Nós vamos ler, irmãos, a Bíblia. Esta noite nós leremos em São João capítulo 8. São João capítulo 8. E a partir do versículo 12, nós leremos aqui uma porção das Sagradas Escrituras, São João capítulo 8, a partir do versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e sei para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo.
E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde estás teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse depois Jesus outra vez, eu retiro-me, e buscar-me-eis e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura queres matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos da palavra nos nossos corações, irmãos. Podeis vos assentar. Aquele que crer em mim, Jesus disse, fará as obras que eu faço, e farão maiores do que estas. Farão maiores obras ainda. Na mensagem Almas Encarceradas, hoje, o profeta de Deus para esta era começa no parágrafo 71. Parágrafo 70, ele diz, vê, olhe, preste atenção, Jesus dizendo, as obras que eu faço, pregando aos perdidos, curando aos enfermos, e logo também aos que lhes é impossível ser salvos. A obra continuou. Então isso tem sido desta maneira. Tem sido o ministério de Jesus Cristo repetido em sua igreja nestes últimos dias? Tem sido repetido nesses últimos dias? É uma pergunta. Isto é o que muitos cremos. E eu juntamente com vocês creio nisto. Se não o cresce, então faria algo para mudá-lo. Porque isto aqui toca a mim. E se o Espírito de Deus está em você, então você tem cuidado das pessoas. Você cuida das pessoas se o Espírito de Deus está em você. Há uma escritura que sempre me era um tanto difícil. Como podia Moisés sugerir a Deus uma ideia melhor do que Deus tinha? Isto me sucedeu. Até quando eu entendi que era o Espírito de Cristo que estava em Moisés, intercedendo pelo povo. Deus disse a Moisés, separa-te dos demais, porque eu vou destruir a todos e começar de novo contigo. Moisés, pondo-se na brecha, respondeu ao Senhor, toma-me a mim e apague o meu nome
Mas não faça isso com o povo. A mesma gente que havia sido tão rebelde com ele, seu coração batia por eles. E quando um ministro tem ao povo sobre o seu coração, como poderia sentir-me justificado ante Deus se guardo algo e não digo tudo a vocês, a quem amo mais do que a mim mesmo? Como pode um homem receber a uma pessoa na igreja por simplesmente apertar-lhe a mão e cantar os hinos da igreja e se regozijar com os cânticos, somente isto, e por batismo por aspersão, ou um pouco de água, ou um batismo falso, ou qualquer outra coisa, e logo deixá-lo ali sob a influência desta mentira, sem advertir-lhe, sabendo que ali está a palavra de Deus, e logo dizer que ama esta pessoa? Eu amo o povo, mas o pregador que ama o povo, o pastor que ama o povo, ele vai anunciar ao povo o que Jesus anunciou. Ele vai pregar para o povo o que os apóstolos de Jesus pregaram para o povo. O Evangelho vem dos judeus. Nós somos ensinados assim. E Pedro obedeceu a Jesus Cristo, pregando o Evangelho que Jesus Cristo mandou ele pregar. E Jesus Cristo disse: Pedro, tu me amas? Perguntou a ele por 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Então, apacente as minhas ovelhas. E não tem outro jeito, não tem outra maneira de apacentar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem jeito de apacentar o povo de Jesus Cristo se não for somente através de sua palavra. É através da palavra que o verdadeiro pastor apacenta as ovelhas do Senhor. É citando a palavra, é pregando a palavra. E o profeta diz no parágrafo 73, ainda que eu tivesse que mendigar para viver, ou qualquer outra coisa, eu prefiro ser honrado com Deus e com o povo de Deus e dizer-lhes a verdade. Que Deus nunca permita que eu seja um enganador. Que Deus nunca permita que eu seja um enganador. Oh, esta é a minha oração também. Que Deus nunca permita. Como posso enganar aos que eu amo? Ainda que tenho que lhes ferir, naturalmente eu ainda lhes amo. Mesmo dizendo a palavra, ferindo as pessoas, naturalmente eu ainda amo elas. Quando castigamos ao menino, não é porque não lhe amamos que fazemos isto, mas é porque lhe amamos que fazemos isto. E quando lhe vemos cometer um erro, nós sabemos que até pode encontrar a morte se não lhes corrigirmos. Então assim tem sido o ministério. Como foi então? Como pois tem sido agora? Tem sido pregado e perfeitamente vindicado pela palavra de Deus. Então não pode ser o homem, tem que ser Deus nesta mensagem, diz o profeta. O profeta dizendo, esta mensagem que eu trago tem sido vindicada, tem sido provada, tem sido verídica. Então não pode ser do homem, ela é a mensagem de Deus, tem que ser de Deus. Notem bem que o mesmo sinal espiritual que fez Jesus, o mesmo tem ocorrido sobre a terra nestes últimos dias. É o mesmo sinal espiritual pelo qual se identificou como o Messias. É o mesmo sinal que tem sido identificado hoje. Ele, todavia, é o Messias. O mesmo sinal físico tem aparecido sobre a terra, o qual também apareceu com ele. A mesma coluna de fogo que viu São Paulo é a mesma que está aqui hoje, diz o profeta, e tem aparecido com a mesma natureza e operando os mesmos sinais que operou. Jesus manifestou que ele não fazia nada sem que primeiro o Pai lhe mostrasse. E o Pai é o Espírito Santo.
O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Todos nós sabemos isto. Todos nós que temos visão espiritual sabemos disso, que o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Somente é um ofício de Deus. Se não é assim, então qual dos dois é o Pai do Senhor Jesus Cristo? Jesus disse que Deus era seu Pai. E aqui a Bíblia nos diz que o Espírito Santo foi quem o gerou. Agora, não podemos apresentá-lo como um filho ilegítimo, portanto, em carne, para poder morrer por nós. Agora, o Espírito Santo sempre lhe mostrava as coisas futuras, e ele, Jesus, nunca se equivocou, sempre era perfeito o que ele dizia, correto? Ele não tomou a honra ou o crédito para si, mas Deus deu toda a honra a Deus. Ele disse: o filho não pode fazer nada de si mesmo, se não o ver o Pai fazer primeiro. E o Espírito Santo era seu Pai, correto? Em Mateus capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi o seu Pai, e o Espírito Santo mostrava a Jesus as coisas que viriam, e ele era o profeta Deus, porque a palavra do Senhor unicamente vem ao profeta. E nós vemos como a palavra veio em forma menor para os profetas, que os profetas escreveram o que o Senhor lhes dizia, porém Jesus não escreveu nada, pois ele era a própria palavra. Ele era a palavra. Notem também que foi o mesmo Espírito Santo que viveu nele. Ele disse um pouco: e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu, pronome pessoal, estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Ele também disse: eu virei a vós. Este era o Pai que estava nele, o qual virá a vós. Ele disse estas coisas. Ele disse: quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele vos revelará estas coisas que eu vos tenho ensinado e vos mostrado, coisas que estão por vir. Ali o tem. Agora então, notamos que assim como o Espírito Santo operou na igreja naquele tempo, o mesmo Espírito Santo tem operado igualmente no dia que vivemos. A coluna de fogo tem dado o anúncio igual como no princípio. E quando isso veio sobre Jesus, João deu o anúncio ali no Rio Jordão. E tudo isso tem sido provado. E até temos fotografias científicas disso. Não pode ser discutido. Foi algo científico, algo material. Não foi algum pensamento místico, nem tampouco foi uma psicologia, porque, como disse o senhor George Lacey, o olho mecânico desta câmera não capta psicologia, mas a luz deu na lente e foi revelado, e nós temos a fotografia. E vocês aqui nesta igreja, quando faz como que 8 meses me pus neste lugar e disse: assim diz o Senhor, eu vou a Tucson, Arizona, e haverá um grande estrondo, e 7 anjos aparecerão. Se recordam? E Deus o fez tão real, que a revista Life tomou fotografias disso. Foi espiritual, e o vimos de antemão, logo vimos materializar-se de igual modo. E foram 7 anjos que trouxeram os sinais de todas as Escrituras, porque todos os mistérios da Bíblia estão nos 7 selos. Nós sabemos disso. E o livro está selado com estes selos. O mistério de todo o livro está nestes 7 selos que o Senhor nos permitiu apresentar. E há homens assentados aqui hoje mesmo, que estavam comigo ali no deserto aquele dia, quando isso sucedeu. A revista Life provou que isto na verdade sucedeu, porque foi Deus quem o disse. É Deus quem sustenta a sua palavra para colocá-la em obra. Quando ele diz que fará, então não é nenhum homem, uma pessoa carnal como eu, diz o profeta, que está entre vós, mas é o Deus eterno, todo-poderoso. Naturalmente, ele utiliza o homem, certo? Ele não faz nada fora do que faz por meio do homem. Sempre ele usa o homem.
Quando você se firma bem no que ele diz, ele te usa. Os homens são seus agentes ou são seus embaixadores. Estes são os que ele escolheu. Agora, o porquê ele fez isso eu não sei, diz o profeta. Ele podia haver feito com que o sol pregasse o evangelho, ou mesmo ele podia ter feito com que o vento pregasse o evangelho. Porém, a questão é que ele escolheu o homem para fazer isto. Esta foi a sua ideia. Humanos, falando a humanos, não ele mesmo, porque a palavra do Senhor veio aos profetas, ou seja, aos profetizadores. A palavra de Deus veio aos pregadores. E agora um pregador que nega a palavra original do Senhor Jesus Cristo, como pode o tal pregador ser um verdadeiro profeta? Ele nunca será, porque está negando a verdade da palavra. Então, ao não ser assim, a palavra mesma ser pregada na plena verdade da palavra e por meio da veracidade do Espírito Santo, manifestará toda a promessa que ele prometeu. Assim é como sabemos que se é verdade ou não. E isto disse Jesus: se eu não faço o que está escrito que eu deveria fazer, então não creiais em mim. Então, vemos estas coisas claramente. Vemos elas claramente. Parágrafo 93. Logo a Escritura nos diz: porém, nos dias da mensagem do sétimo anjo, o mensageiro sobre a terra para a sétima e última era da igreja, no princípio de seu ministério, quando começa a ir pelo mundo, quando começa a tocar a sua trombeta, neste tempo, o mistério de Deus, nestes 7 selos deverão ser dados a conhecer para este tempo. Agora nós vamos ver onde estamos, amigos. Pode ser? Pode ser? Notem, existe toda a possibilidade. Ele, pois, veio para a redenção de todos aqueles que haviam sido escritos no livro da vida. Todos os que haviam de ser redimidos tinham seus nomes escritos nos livros, predestinados desde antes da fundação do mundo, e ele veio redimi-los. Todos os que ele havia redimido tinham seus nomes escritos ali. Agora quero fazer uma pergunta a vocês, incluindo aqueles que escutaram a fita. Nós estamos lendo. Escutem bem aqueles olhos tão espantosos e cabeças tão horrorosas. Pode ser isto que esta mensagem é tão contra a mulher neste dia moderno? Pode ser esta mensagem do último anjo, que disse ele ali no rio, há uns 30 anos, assim como João foi enviado para anunciar a primeira vinda de Cristo, também tua mensagem anunciará a segunda vinda de Cristo. Exatamente isso tem feito ao redor do mundo. Então a vinda de Cristo forçosamente está à mão. Observe bem o que sucede, porque eu tenho coçado a minha cabeça, eu tenho me virado no travesseiro, eu tenho dado voltas no quarto perguntando-me: o que te acontece, William Branham? Alguns dias eu estava no automóvel com 2 homens e lhe fiz uma pergunta. Em outra ocasião, estava com o irmão Jack Moore. Ele disse: irmão Jack, você tem sido um verdadeiro amigo para mim, tão íntimo como alguém poderia ter sobre a terra. E mesmo antes de falar com ele, perguntei à minha esposa também, pois se alguém me conhece bem, será minha esposa, e ela é uma pessoa tão amável. Eu lhe disse um dia: querida, como teu esposo, eu sou um ministro do Evangelho, eu não quero trazer reprovação sobre você, a quem eu amo, eu não quero te prejudicar, eu não gostaria de trazer reprovação sobre ti. Nunca permita a Deus que eu faça isso, que te prejudique, e muito menos que prejudique a Deus, sabendo o quanto eu lhe amo. Tu és a minha esposa, porém Ele é o meu Salvador e Deus. Eu quero te fazer esta pergunta, e não vás aparentar algo que não é. Diga-me de verdade mesmo, a pura verdade. Eu tenho estudado tanto, e eu sempre tenho me perguntado,
Eu sou um tanto estranho. Eu sei que sou. Todos dizem que eu sou. Eu sou. Que classe de pessoa é esta? A verdade é que a gente não se pode fabricar. A gente é o que é pela graça de Deus. Perguntei a ela: eu tenho perdido a minha mente um pouquinho? Porque sempre estou condenando as mulheres, sendo que eu amo as minhas irmãs? Me chamam de um que odeia as mulheres e que a única coisa que faço é condenar as mulheres. Isso está errado. Eu as amo. Eu quero dizer a minhas irmãs, não vos exaltar a ninguém, e muito menos vendo que andam erradamente, correto? As amo muito para fazer isso. O homem que faz isso tem outra classe de amor. Eu amo porque amo o que são. São ajudantes do Filho de Deus e são parte de Deus. E eu as amo porque foram feitas à imagem do homem e o homem foi feito à imagem de Deus. E assim juntos são um em Cristo Jesus. Por isso é que eu as amo. Qualquer outra coisa é inválida, qualquer outra coisa é inútil. Deus sabe disso e assim tem sido por toda a minha vida. Eu as amo. Porque estou constantemente, por ali tem dito, digam a todas as mulheres que se forem escutar, irmão Branham, as pessoas dizendo, os ministros dizendo por aí, digam a todas as mulheres que se forem escutar ao irmão Branham, que penteiem o cabelo de determinado modo e que ponham alguma classe de chapéu, porque ele lhes dará duro quanto ao cabelo curto, e que não usem nenhuma pintura no rosto, etc, etc. Assim fazem. E além do mais dizem, sempre está falando de alguém. E outro dia me disse, as pessoas estão crendo que és um profeta de Deus, porque não ensina para as mulheres como receber grandes dons espirituais e demais coisas, em lugar de falar sobre tais coisas como isto? Eu lhes respondi, se não aprendem o abecedário, como vão aprender álgebra? Tem que endireitar a coisa primeiro. E mesmo quando prego, sempre vão piorando a situação. Sempre estão piores. Logo me tenho dito, por que então não deixo de pregar? Ele mesmo perguntando para ele, o profeta, por que eu não paro de pregar então? Não, Senhor, tem que haver uma voz, um testemunho contra estas coisas. Um dos homens mais sobressalientes do ministério hoje em dia, há pouco impôs suas mãos sobre mim e disse, irmão Branham, eu vou orar por você, se me permite, para que Deus lhe tire isso do coração e assim possa deixar as mulheres em paz quanto a estas coisas. Eu lhe perguntei, você é um pregador da santidade? Crê você nestas coisas? Ele me respondeu, de maneira alguma creio nestas coisas, porém isto é para que lhe digam seus pastores. É os seus pastores que têm que dizer isso, não é você não, irmão Branham. Eu disse, porém, eles não estão dizendo. Alguém tem que dizer, temos que atravessar o rio um dia e o couro tem que ser pelado primeiro. Eu não quero fazer. Deus sabe que eu não quero fazer. Muitas dessas mulheres alimentam a minha família e até mesmo quase dariam suas vidas por mim. Pensa você que com a graça de Deus derramada pelo Espírito Santo, eu poderia ficar quieto e ver uma pobre pessoa entrar na eternidade sem esperança, sem que eu lhe haja alertado contra estas coisas? Agora, não para ser um sabe-tudo, mas o espírito desta nação, o espírito da igreja, não o espírito de Cristo, o espírito da denominação, tem metido estas mulheres nestes enredos tão tremendo. Eu sou apenas uma voz clamando, saiam disto, fujam desta imundície. Não permitam que o diabo faça tais coisas com vocês. Isto está errado. E vocês, pregadores, que permitem que as mulheres cortem o cabelo, mas desimpedem o uso de maquiagem, saibam que na verdade não há nenhuma escritura que proíba a maquiagem, porém há proibição na escritura quanto ao corte de cabelo para a mulher. A Bíblia diz que uma mulher que corta o cabelo nem sequer é apta para orar diante de Deus. E também diz que o esposo tem direito de repudiá-la e deixá-la só se faz tal coisa. Correto?
quando ela faz isso, se apresenta ao mundo como uma mulher má. A Bíblia diz que ela desonra o seu esposo quando ela faz uma coisa semelhante. Assim diz a Bíblia exatamente. Agora, quanto às mulheres que usam estas maquiagens, encontramos uma mulher na Bíblia que fez isto. Esta foi Jezabel. Sim, foi esta. A única mulher em toda a Bíblia que usou a pintura para a face foi Jezabel. E Deus imediatamente a entregou aos cães selvagens para que a comessem. Ela tem chegado a ser uma desgraça e tudo que é malvado, até chamada Jezabel. Você não tem que fazer isto. Não tem que fazer. Então o que ele faz fazer? É o espírito do diabo que faz a mulher agir assim. Vocês não se dão conta disso? Eu sei que assim é. São pessoas muito boas, me apertam a mão, falam comigo e eu lhes amo, correto. Porém, se eu deixo isso passar, eu seria um verdadeiro hipócrita? Não seria um hipócrita? Paulo disse, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Que o sangue de mulher alguma, que o sangue de homem algum esteja sobre mim naquele dia, diz o profeta. Eu tenho lhes dito a verdade e o tenho feito fortemente. Não porque não quero fazer o que Deus me diz que faça, mas porque lhes amo. Eu não quero causar-lhes dano, irmãos. Porém, que tenho que fazer? O amor puro, o amor divino nos empurra, nos constrange a fazer isto. Mesmo Jesus orou para buscar como evadir-se da cruz. Pai, se é possível, passo de mim esse cálice. Ele disse, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então eu tenho que ser o homem para falar isto? Eu tenho que ser um homem para falar isto? Terei eu que tomar estas damas tão bondosas e dar-lhes a chicotada? Terei eu que tomar a meus irmãos ministros e dizer-lhes claramente que amam mais o dinheiro e a denominação do que a Deus? Estes são meus irmãos preciosos que me abraçam. Eu tenho que fazer isto? Oh Deus, não me escolhas para fazer isto. Porém, eu não tenho fugido de anunciar-vos todo o conselho de Deus. E tem sido o amor genuíno, o amor de Deus que me faz, que me tem impulsionado e constrangido a fazer isto. Será por isso que esta mensagem tem sido da maneira como tem sido? Não há nada semelhante a esta mensagem no mundo inteiro. Verdade? Onde está? Correto. É que eles a temem. Porém tem sido valente, sem temor. Correto. Deus sempre é assim, valente, sem temor. Bem, será então por isso que as mulheres têm sido tão açoitadas por esta mensagem? Não sabendo por quê, não me havia sido revelado, me havia sido mostrado, porém não enquadrava, até que outro dia, observem isto, e enquadra tudo perfeito com este ministério. Agora espere um momento, tem havido um tempo na história passada, quando o mundo haja sido controlado pela mulher? Sim. Segundo a história, assim foi nos dias do profeta Elias. Houve então uma mulher chamada Jezabel, e sucedeu que ela se apoderou da autoridade sobre a igreja de Deus, e a Bíblia nos diz que isto se repetiria nos últimos dias, ou seja, por seu espírito, por meio da igreja organizada, ela será uma meretriz, e todas as demais igrejas juntamente com ela serão prostitutas, correto? Isto está claro em Apocalipse, capítulo 17, onde nos diz que ela é uma meretriz e mãe das fornicárias agora. Agora, isto não pode ser homens, tem que ser mulheres, e todas foram lançadas vivas no lago de fogo e foram consumidas, correto? Ali o tem. Notem que quando aquela Jezabel chegou à cena, houve também um homem que se opôs a ela. Deus levantou um homem naqueles dias, e não sabemos nem de onde ele veio. Ele não tinha experiência no ministério, ele nunca havia sido sacerdote, nem nada disso.
ele veio diretamente do deserto, um tipo muito áspero e rude chamado Elias, o qual colocou o machado diretamente na raiz das árvores, e eles o odiavam. E não só isso, mas também odiavam a congregação dele inteira. A congregação inteira dele o odiava, deles. Numa ocasião chegou a pensar que somente restava ele, que ele somente estava sozinho ali, só ele. Porém Deus lhe disse: não, Elias, eu ainda tenho 7.000 que estão contigo. Este foi um grupo eleito, sempre há este grupo eleito em todos os tempos. Sempre há um grupo que se posiciona do lado de um profeta que foi rejeitado pelas organizações, pela ordem social do dia. Sempre há um grupo chamado de loucos. Mas o que o mundo chama de louco, Deus chama de sábio. Que ouvem a voz de Deus. Nos dias de Elias tem 7.000. Você pode se identificar com um desses também nesses dias? A voz de Elias tem ecoado mais uma vez, vindo contra tudo que é anticristo, vindo contra tudo que fere a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sempre há este grupo. E Deus lhe disse: Elias, não temas. Eu sei que pensas que teu fim tem chegado, Elias, porque as denominações têm te expulsado. E estás aqui sobre este monte, porém eu tenho 7.000 que creem na mesma coisa que tu estás pregando. Eu tenho eles juntamente conosco, Elias. Eles são meus também, Elias. Deus disse: assim como você é meu. Logo depois dos dias de Elias, Roma se apoderou e novamente o mundo chegou a ser da mulher novamente. E entraram todas as modas da mulher. Saíam com seus chapeuzinhos e demais coisas. Então Deus levantou outro homem com o mesmo espírito, o espírito de Elias, correto? E ele disse: o machado está posto na raiz das árvores. E naquele dia havia uma mulher que havia deixado seu esposo e havia se casado com o irmão de seu esposo, um chamado Herodes, e ele tinha uma filha cujo pai era o primeiro esposo, o irmão deste Herodes. E ensinou a sua filha como ser uma bailarina, a qual chegou a ser uma grande bailarina nudista, como sua mãe foi. Ela pensava que podia se casar 4 ou 5 vezes e fazer tudo que ela queria. Então, vem saindo Herodes agora, recordem, todos estes eram judeus, gente religiosa, de igreja, religiosos de igreja. Veio, pois, Herodes, juntamente com sua igreja, escutar a mensagem deste profeta. Alguns lhe reconheciam como profeta. Então ele chegou diretamente frente aos dois e lhes disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Então ela quase explodiu de raiva. Agora um homem qualquer haveria dito: como tem passado você, irmãzinha Herodias? Um homem qualquer, religioso também, líder religioso. Como tem passado você, irmãzinha Herodias? Estamos tão agradecidos por ter a você em nossa congregação hoje. Estamos felizes por você vir à nossa igreja hoje, irmã Herodias. Porém, João não era assim. Ele não era assim. Ele era um homem que tinha espinhaço. Era um homem que tinha o Espírito de Deus em si. Agora um homem qualquer haveria dito: como tem passado você, irmãzinha? Jesus disse: a quem saíste a ver? A quem saíste a ver quando saíste a ver a João? Saíste a ver um vestido como um sacerdote de roupas clericais? Não, essa classe de pessoa que beija os meninos e enterra os mortos. Saístes a ver uma cana agitada por qualquer vento? Uns lhe diziam: olha, João, venha cá, nós te pagaremos um maior salário, tá? Se pregares para nós, somos a maior organização aqui do dia. João não era um desses. Eles nunca saíram a ver
uma classe de pessoa como essa. Então, o que saístes a ver quando saístes a escutar este João? Foi um profeta? Também vos digo, e mais ainda que um profeta, se o podeis receber, este é aquele do qual os profetas falaram que havia de vir, quando escreveram: eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o meu caminho diante de mim. Ele foi o mensageiro do pacto. Ele disse: em verdade te digo, que não se levantou entre os que nasceram de mulher outro maior do que João Batista. Essa é a classe de homem que Deus levantou para aquele dia. Elias era do monte e João era igual. O espírito de Elias estava sobre João, e ele disse que quando chegasse novamente o tempo do domínio da mulher, este espírito se levantaria de novo. Isso seria antes da vinda do Senhor, quando a terra será queimada e os justos caminharão sobre a cinza dos perversos. Os perversos serão cinza sobre os pés dos justos. Ele prometeu de novo nestes últimos dias. Notem, o Espírito Santo tem prometido isso. Isso enquadra como o tempo que nós estamos vivendo agora. Tem que aparecer um homem agora, tem que aparecer alguém agora. Isso tem que suceder, porque é assim diz o Senhor. Segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, ele disse que precisamente este seria o sinal imediato antes do dia grande e terrível do Senhor. Eu vos enviarei Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. E o que fará ele? O que fará ele? Ele converterá o coração dos filhos à doutrina dos pais apóstolos, ou seja, de volta outra vez à Bíblia, tirando-os de todas as divisões denominacionais. Tem que regressar à Bíblia novamente e a Deus novamente. Isto é o que ele haveria de fazer. Isto é o que esse mensageiro haveria de fazer. Se voltar totalmente para a palavra, regressar à Bíblia e a Deus, tirando de todas as divisões denominacionais. Notem bem o grande tempo em que vivemos. Aqueles profetas repreenderam as mulheres modernas de seu dia, e ambos, os dois, pagaram o preço por isto com suas vidas. Nos prova a história, mesmo que em ambos os tempos o mundo era da mulher, ou seja, quando as mulheres controlavam tudo. Agora observem bem em nosso dia de hoje, nós neste país, algum dia teremos uma como presidente, teremos uma mulher como presidente. Isto está em andamento. Vocês têm ouvido minha mensagem intitulada Religião de Jezabel. Agora podem ver onde estamos? Notaram o que sucedeu aqui nesta cidade, como que há umas 2 semanas? O ministro da Igreja Luterana convidou o sacerdote católico da Igreja do Sagrado Coração de Jesus para que viesse pregar na Igreja Luterana, o concílio ecumênico. A marca da besta, o concílio, está em andamento nesse exato momento. Está no auge. Se unirão para combater a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, parágrafo 125. Notem bem o que tem sucedido, o que tem acontecido. Os profetas daqueles dias repreenderam essas mulheres e por isso foram chamados odiadores de mulheres, correto? A história nos prova que foi assim. Agora espere um momento. Para vocês que estão apontando as referências das Escrituras, apontem 1 Timóteo 5,6, marquem para ler, onde a Bíblia nos diz que a mulher que vive nos prazeres do mundo, se referindo à igreja, né? A mulher que vive nos prazeres do mundo, esses não podem ser os prazeres de Deus. Os prazeres do mundo não são prazeres de Deus. Então esta mulher, ela vivendo assim, ela está morta. A mulher que vive nas delícias do mundo, vivendo, está morta. Isto é o que disse o profeta São Paulo. A mulher que vive nesta condição mundana,
enquanto vive, está morta. E se ela rejeita a misericórdia, pode atravessar a linha de separação, e então já não haverá lugar de perdão para ela. Então, onde estará com seus olhos pintados e seu cabelo cortado? Onde ela vai chegar? É que ela tem atravessado a linha e não há maneira dela regressar mais. E tem que haver um ministério que pregue para ela, mesmo assim tem que haver uma mensagem. Porém, recordem, por esse tempo, tudo já haverá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim o disse, porém não haverá tempo para a redenção mais. Tudo então é terminado. Porque o Cordeiro já haverá tomado seu livro e a redenção haverá cessado. Jesus pregou e foi rejeitado, logo prosseguiu pregando para aqueles que estavam encarcerados e não podiam se arrepender mais. Já não havia tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir. Que tal se isto pudesse ser a terceira etapa aos que estão perdidos eternamente? Que tal se assim fosse? Oxalá que não seja, diz o profeta. Porém, e se for? Pense bem por um momento. Que tal se for assim? Deus não permita que seja. Eu tenho filhos, mas isto parece estar muito perto. Isso está muito perto. Como é que veio esta visão quando eu era garoto? Porque não havia pensado nisso antes. Porque veio esta aparição em meu quarto outro dia dizendo, aqui está justamente em mim aquelas almas perdidas. Jesus pregou para eles e foi testemunha. Porém, eles nunca se arrependeram. E agora, quanto mais prego, tanto mais prego, vão ficando pior cada dia, piorando a cada dia. Não há nada de arrependimento e não há nem mesmo lugar para se arrepender. Recordem, aquela que vive em delícias mundanas está morta, nas coisas do mundo, portando-se como o mundo. Ela poderia ir à igreja, apresentar-se uma santa, por palavra, o que é completamente contrário ao ensino da Bíblia, a tem feito uma pregadora, o que é proibido isso nas Escrituras, agora a tem colocado em postos de governo, prefeitos, governadores, todas as coisas do país, e até um ministro na casa de Deus, e isto à luz de que ela é culpada de tudo, de todo o pecado que tem sido cometido. Ela foi a causa de tudo. Não estou falando das mulheres justas, mas a mulher é culpada. É a culpada de todo menino que nasce cego. É a culpada de todas as tumbas que existem. Foi ela quem causou o pecado, a enfermidade. Foi ela que causou a tristeza. Nunca correm as ambulâncias sem que ela haja causado. A causa é uma mulher. As ambulâncias pela rua, com sirenes ligadas, lembre-se, foi por culpa de uma mulher. Não pode haver nenhum outro crime, pecado, morte, tristeza ou sofrimento sem a causa da mulher. E Deus lhe tem proibido de entrar e subir no púlpito para pregar. No entanto, eles fazem isso, as denominações apoiam isso. Vê você onde estamos? Ela é uma deusa, e como está operando o diabo, fazem deusas destas mulheres, e elas oram incorreta, deusa Maria, e quantas coisas mais. Eu vi no jornal que disseram no Concílio Mundial de Igrejas que orariam mais a Jesus Cristo se isso ajudasse aos protestantes a entrar. Que coisa tão coberta de mel! E eles dizem que é imutável, porém ainda é o mesmo diabo. A Bíblia diz que ele fez com que todos recebessem uma marca na fronte, os quais não tinham seus nomes escritos nos livros da vida do Cordeiro. Agora, a igreja predestinada, é a igreja predestinada que eu estou falando agora, não aquelas. Ele tem tirado os seus predestinados de todo esse grupo, é por eles que vem. Jesus virá por sua noiva.
Isso tem sido em toda a era. Aí está ela de pé, aí está ela. Ela tem chegado aonde prega a palavra, maneja a palavra, e até tem chegado a ser uma deusa, e também tem sido a causa de todo o pecado. A Bíblia diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas em tudo, como ordena a lei. Ela não pode fazer isso. 1 Timóteo 2,12 e 1 Coríntios 14,34. Ela não pode fazer, porém eles a colocam como governante na terra, prefeito, governadora, e logo as pessoas o estão fazendo, porque a palavra de Deus não tem importância para eles. É por isso que fazem estas coisas. Não consideram a palavra de Deus como verdade. Assim você o tem. Tem que ter uma voz. Esta voz tem que existir. Esta é a voz do profeta de Deus. Tem que ter alguém que diga estas coisas. Embora sabendo, como disse o profeta, que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Mas é uma voz que ecoa. É a voz de Deus. É contra tudo essas coisas. Tudo que é pecado. Tudo que é pecado. Então não é aquele que começa. Moisés disse: todos os que estão ao lado do Senhor, venham aqui comigo. Então Deus abriu a terra e tragou todos aqueles que eram contra a mensagem de Moisés. Eles também, todas aquelas pessoas, eram gente boa, seguro, eles eram gente de primeira classe. Porém, esse não é o requisito exigido por Deus. A palavra de Deus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, estes entrarão no meu reino, diz o Senhor. Mateus 7, 21. Então não é aquele que começa, mas é aquele que termina. E não há como cortar parte do caminho. Você é desqualificado se você cortar parte do caminho. Não há como cortar o caminho. Você deve vir exatamente como diz as Sagradas Escrituras. Se a Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e vocês receberão o dom do Espírito Santo, então não há como chegar de outra forma. Não há como ser obediente à palavra de outra forma. Como isso de recebê-lo por um aperto de mão, ou por se unir a uma igreja, a uma denominação e ter a sua carteirinha. Tem que vir desta maneira. Se você não morrer de novo, se você não morrer e nascer do Espírito de Deus, então você está perdido. Não há perdão para você. E não há caminhos curtos. Você diz, porém, eu pertenço à igreja tal. Eu sei que você pertence, isso está bem. A igreja onde a minha mãe ia, tradicional, eu não duvido nada disso, porém eu estou falando diretamente com você. Você tem que vir desta maneira, porque não há caminhos curtos. E se você trata de chegar de outra maneira, então no juízo você será rejeitado. Se você tentar chegar a Deus através de um outro caminho, sem ser a palavra, no dia do juízo você será rejeitado. Você tem que vir pela única maneira que existe, a uma só via, Jesus Cristo, e Cristo é a palavra, o qual verifica tudo que prometeu em seu devido tempo. Entendem? Aleluia, aleluia. Isto é exatamente o que nós buscamos. Se você busca, ou assim diz o Senhor, você buscará a palavra de Deus. Se você busca a salvação, você só encontrará ela na palavra de Deus. Você não encontrará, não há caminhos curtos, como disse o profeta de Deus, mas existe só um caminho. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele enviou os seus profetas, e Ele enviou os seus apóstolos, e os seus apóstolos
não apresentaram nada diferente do que ele mandou, mas simplesmente pregaram a palavra do jeitinho que ele pediu. Em Mateus 28, 19, Jesus deu uma ordem para 11 apóstolos, dizendo: ide e ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E eles cumpriram esta ordem, começando nas primeiras pregações, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nas primeiras conversões, quando o apóstolo Pedro se levanta e prega por 15 minutos, cerca de 3.000 almas se arrependem e é batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pedro pregando ali a sua mensagem, as pessoas se condoeram nos seus corações, sentiram o peso, a unção daquela palavra, os condenando, e eles não correram desta palavra, não. Foram as primeiras, reais, primeiras conversões. E eles, a Bíblia diz, se compungiram nos seus corações e perguntaram e gritaram, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos agora depois de uma pregação tão ungida como esta? E Pedro se levanta e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade de Deus. Então eles pregaram somente o que Jesus Cristo disse para eles pregar. Todos os apóstolos tinham uma visão espirituais. Pai, Filho e Espírito Santo para eles significava Senhor Jesus Cristo. E é por isso que eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram Mateus 28, 19, as palavras de Jesus. Eles executaram isso ao pé da letra, unção mesmo, a verdade de Deus ali, porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome de Deus, mas o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. E nós vemos ele cumprindo esta palavra ali. Cheios do que eles estavam? Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro não poderia apresentar um batismo diferente do que ele apresentou. Ele estava cheio do Espírito Santo. E ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, com esta palavra, que ela possa achar guarida, achar lugar nos nossos corações, que ela possa fazer efeito nas nossas vidas, é a minha oração. Senhor, vivifica esta palavra, porventura alguém que vai ouvir, Senhor. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é o único. A Bíblia diz que só tem um batismo, uma só fé, um só batismo, um só amor. É a palavra do Senhor sendo pregada mais uma vez. Ajuda, Senhor, abra os olhos daqueles que verão estas coisas. Abra os ouvidos daqueles que ouvirão esta palavra. Pedimos humildemente no precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus vos abençoe com esta palavra. Nós não temos outra coisa para pregar, a não ser a palavra de Deus. Esta é a corda da misericórdia passando mais uma vez. Que Deus abençoe cada um, que ela possa achar guarida em cada coração. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Aleluia. Graças a Deus. Nós passamos por tantos problemas, a nossa fé
Cristo venceu a própria morte na dura cruz para nos salvar. Paulo diz: quando estou fraco é que estou forte. Cristo venceu a própria morte na dura cruz para nos salvar. Lançado a rede de alto mar, nas dificuldades Deus vai te ajudar. Faça como Pedro, lança a rede no mar. Se o vento forte quer te derrubar, se as ondas querem te afogar, faça como Pedro, lança a rede no mar. Transforma toda tristeza em alegria, faz nascer um novo dia, te faz sentir um vencedor. Desemboca o vaso, enche de azeite, enche de amor. Toda água para, operando Deus quem inteiro.